Quando nos distraímos? Você já parou para pensar quantos momentos que eu relaxo e nesses momentos que eu relaxo, a vida acontece, as coisas mudam. Nesse momento que eu relaxo, as situações do dia a dia, elas nos surpreendem. Situações assim, como que eu não percebi isso? Como que eu me deixei enganar? É a distração. Então, uma historinha sobre a distração diz que certa vez havia um sábio e esse sábio tinha um discípulo. E ele ensinou o seu discípulo a arte da concentração. Só que o seu discípulo era tão concentrado, tão inteligente, só que havia um ponto fraco nele. O ponto fraco do discípulo eram alguns ruídos. Então ele não suportava que nos seus momentos de distração havia, algum ruído. E ele foi então para uma partida de xadrez. Nessas partidas de xadrez estariam os melhores. E esse discípulo era assim, havia ganhado de todos os monges, era um discípulo realmente muito concentrado. Chegou lá, só que havia entre as pessoas, uma pessoa lá não era tão inteligente, tão estudioso, mas ele era atento às situações das pessoas e o que elas mostravam. E ele foi participar do jogo de xadrez. Então, assim, ganhou uma partida, ganhou outra. E lá o discípulo, todo atento, né? Até que chegaram à última partida, o discípulo e aquele homem, né, que observava muito o comportamento das pessoas. O discípulo começou o jogo fazendo umas jogadas geniais e o observador notou que ele se distraía com alguns ruídos. Então ele pensou assim: como que eu vou ganhar? Ele é muito mais inteligente do que eu, ele tem muito mais preparo. Vou pegá-lo pelo ponto fraco. Então o que ele fazia? Quando chegava no momento da jogada, a pessoa que prestava muito atenção fazia algum ruído. E o discípulo logo se desconcentrava, ficava bravo, esquecia da jogada e fazia uma jogada totalmente oposta à que ele havia pensado. E quanto mais ele tentava ganhar, mais ele se perdia. E os ruídos vinham aumentando, E até que um ponto que o discípulo perdeu a partida por simples distração, por não conseguir controlar um ponto fraco que existia nele, que era a questão do ruído. E alguém que era um pouco, entre aspas, na sua ingenuidade, seria uma das pessoas que não iriam vencer, entre aspas, As apostas não estavam naquela pessoa, mas como observador, ele soube utilizar as armas que tinha e se aproveitou do momento de distração do discípulo. Então essa historinha, por quê? O que te distrai? Então, todos nós temos situações, por mais que sejamos inteligentes, preparados, formados em faculdade, sejamos a melhor cozinheira, a melhor mãe, nós temos sempre um ponto fraco. E uma das formas que temos para superar essas questões é o quê? O meu ponto fraco, qual é? Com o que eu estou me distraindo, e esta distração, ela está fazendo com que eu perca o jogo. O que pode ser uma distração? Eu tenho um relacionamento e eu me distraio preocupada com ciúme, Perco os bons momentos que eu tenho com a pessoa que eu gosto, me distraindo com ciúmes. Não estou dizendo que você não tenha que prestar atenção, tá? A distração também pode ser com a vida dos outros. Então, eu deixo de cuidar da minha vida para cuidar a vida dos outros.
Bert Helling, ele expõe essa questão. Então, cada um tem a sua vida, cada um o seu espaço. Quanto mais eu julgo as pessoas, de certa forma, também serei julgado. Há um retorno, há uma lei do retorno. Então, a distração, ela faz com que muitos pais em suas casas, né, até estava vendo um projeto que está sendo lançado para os pais deixar o celular e retirar o filho da morte do quarto. Então, a distração do celular, dos aparelhos, tem feito com que muitas famílias tenham filhos mortos dentro de casa e esses filhos estão, na verdade, vivos. Eles vivem uma morte dentro dos seus quartos. Eles não saem para brincar, eles não saem, né, para ter contato com outras pessoas. As redes sociais, quando sai do quarto é com capuz na cabeça. Então, tenhamos este olhar atento e não a distração. A distração do relacionamento também, ela te faz você viver, né? Buscar viver sempre algo, um conto de fadas. E de repente essa busca, essa distração por viver um conto de fadas, ela simplesmente você não vive a vida real que é aquilo que a pessoa que está ao meu lado, ela é. Desfrutar daquilo que ela é, não daquilo que eu almejo que ela seja. A distração numa partida de futebol, o próprio Romário, então o que ele fazia? Ele era baixinho, quando ele ia jogar o futebol, o que ele fazia? Ele muitas vezes pisava no pé do atleta mais alto, e quando ele pisava, ele pulava, o atleta ficava ali, né, preso ao chão. Então são os momentos de distração. O que a outra pessoa faz para me distrair? Tem muitas pessoas que a forma de distrair o outro é o efeito sombra, né? O Jorge Trevisol tem um livro que ele expõe muito bem isso, que é assim: eu distraio outras pessoas jogando em terceiros falhas que são minhas. Então, o efeito sombra, eu pego e digo assim, não, aquela fulana de tal é mentirosa, mas de repente a mentira faz parte da minha vida, do que eu sou. E tem muito disso. Cuidado assim com a questão das pessoas que falam, fulana de tal é isso, fulana de tal é aquilo. Se você observar a fundo, quem fala, quem reproduz todas essas falas de muito de pecado, falas muito moralistas, de certa forma, há que se observar o que há por trás, né, desse efeito sombra, dessa perfeição ali. Porque a perfeição, a busca pela perfeição, ela afasta daquilo que nós somos. O teu corpo, o corpo humano, ele não é perfeito. A nossa mente, o nosso espírito, nós buscamos a perfeição, mas não somos perfeitos. Buscamos sempre fazer as coisas da nossa vida da melhor maneira, mas nem sempre é possível. E a distração, ela, vamos dizer, num trânsito, uma distração ao celular, uma distração com algum objeto pode ser fatal. Você pode ser fatal não para você, não somente para você, como também para outras pessoas. Observe, no meu trabalho, qual que é a minha distração, meu ponto fraco lá? Eu me distraio de repente com algum colega que me desestabiliza. Eu não suporto aquela atitude que a pessoa que eu convivo bastante, ela tem. A distração no relacionamento pode ser também. Eu não suporto que deixe a toalha no chão, eu não suporto determinados comportamentos e isso me faz perder muito tempo e energia com coisas de certa forma pequenas. Coisas que não vão acrescentar muito na minha vida. A distração em situações de perigo, se você tem um bebê e você não percebe que ele pôs algo na boca, ele pode levar simplesmente à morte. E a distração, ela ocorre principalmente quando saímos dos nossos hábitos. Então, tem um hábito, por exemplo, esses dias eu fui levar meu filho na escola, e daí tava com o meu bebê, mas não era o hábito do meu bebê estar junto.
E eu indo para o trabalho, de repente escutei um resmunguinho. Daí eu pensei, meu Deus, como é fácil nos distrairmos. Daí me lembrei algumas cenas assim daqueles pais, né, que saíam com seus filhos e deixavam a criança no carro. Foi uma distração, não foi algo, mas assim, é o quê? Fugiu da rotina, você liga o piloto automático, você vai, quando você vê, você chegou num lugar, quando vê, você está em outro, e este momento de distração, para muitos, se torna um momento de grande tragédia e de grande tristeza. Então, voltar a hábitos simples como jogos de mesa, tabuleiro, isso é uma forma de trazer a concentração para nós, para as crianças. A doença mental ela está muito forte, está muito presente, e quanto mais as mídias sociais estão aí, parece que as pessoas mais doentes estão. Então, voltar a certos hábitos que fazíamos, jogos de tabuleiro, atividades em campos de futebol, subir em árvores, contato com a natureza, porque a próxima religião, até as questões que dizem, é que estará voltado, o ser humano, a sua espiritualidade estará voltada totalmente à natureza, ao contato com o meio, com as suas forças, com as suas raízes, com a sua ancestralidade. Então, sair de casa, voltar a fazer aquelas situações que os nossos avós, que os nossos pais faziam, da comida natural, dos hábitos de respirar, tomar água pura, a questão de você estar com pessoas saudáveis espiritualmente, que não te põem para baixo, que não te envenenam com fofocas, com situações da vida dos outros. Então, veja as relações tóxicas da tua vida e, se possível, é importante retirar e fazer essa faxina emocional e, principalmente, estar atento, e a distração, ela nos pega. A distração, ela nos pega de surpresa, e daí é o relacionamento que se vai, é um filho que ficou doente, é o filho que não sai mais do quarto. Então, há um ditado que diz: enquanto você tem uma formiga em casa, é fácil você controlar. Mas quando você tem um formigueiro, é bem mais difícil. Daí se tornou uma infestação. Tenhamos cuidado, boa concentração e vamos lembrar o que me distrai, que situações que estão me distraindo aí, tirando do meu foco. Beijos, até mais.